Essa é a nossa terceira e última aula desse pequeno curso introdutório à mentoria. Se você assistiu a primeira e a segunda aula, você deve ter percebido que eu foquei bastante na atuação do coaching, na ampliação do trabalho do coaching com a mentoria. Na primeira aula, nós falamos bastante sobre a diferença entre coaching e mentoria, colocando mentoria como uma competência, coaching é uma técnica, mentoria não é uma técnica, e dando um ênfase bem grande quando a gente fala que a mentoria, ela usa a sua vivência para ampliar o desenvolvimento do seu mentorado. Enquanto o coach utiliza de ferramentas, de instrumentos, de muita técnica para fazer o desenvolvimento das competências. Na segunda aula nós falamos um pouco do nosso cenário, o que está acontecendo. Nós falamos de veteranos, nós falamos de pessoas mais jovens, como os veteranos continuam no mercado e como os mais jovens precisam de ter oportunidade de ser desafiados, precisam ter oportunidade de ganhar as próprias cicatrizes. E é muito interessante porque aí está o segredo da terceira aula que nós temos agora. Quando a gente fala do mais jovem, e quando eu falo jovem não é só uma questão de idade, mas é um novato diante de uma realidade. Quando eu falo desse novato, eu imagino que a gente aprende as coisas, a gente desenvolve as nossas competências e nós desenvolvemos a nossa reação, a nossa maturidade, quando a gente tem, principalmente, cicatrizes. Quando a gente falha, a gente aprende muito quando dá errado, quando as coisas não funcionam da forma que a gente planejou. Quando eu penso na atuação de um coach, eu fico imaginando o coach fazendo seus instrumentos funcionarem, levando o coach a desenvolver as suas competências, principalmente num processo de perguntas muito poderosas, aquele movimento de autorreflexão, da pessoa descobrir dentro de si onde estão os seus talentos, refletir sobre as suas potencialidades. Esse é um grande trabalho que os coaches fazem. Quando a gente trabalha isso depois, na mentoria, o que acaba acontecendo é justamente aquela parte mais complexa, mais difícil, que são as falhas. Normalmente a gente não gosta de encarar as falhas, nós escapamos dela, nós fugimos, nós tentamos terceirizar isso ou culpar as circunstâncias pelas falhas que aconteceram. Isso é um processo humano, todo ser humano tem essa condição. Normalmente, se acontecer alguma falha, dificilmente eu errei sozinho. Essa frase, ela parece que tira um pouco da gente daquele peso da falha. Mas a questão não é se a falha teve muito peso, se você cometeu uma falha por uma leitura inadequada da realidade, ou se você não entendeu as circunstâncias, ou simplesmente porque as coisas não aconteceram da forma que você imaginou, você projetou. As falhas acontecem. A questão é justamente o que aprender com as falhas. Quando a gente está num processo de mentoria, aprender com as falhas talvez seja o movimento mais nobre que um mentor pode fazer com o seu mentorado. Porque o mentor, de alguma maneira, ele já viveu aquela situação. Ou seja, ele já falhou. Ele já falhou, o cenário muda, é evidente, as tecnologias mudam, as circunstâncias mudam, mas de um modo geral é o que ele aprendeu com a falha. A questão está aí. A questão não é eu preciso falhar para aprender. Não é essa a questão. O que eu aprendo quando eu falho. Esse é um movimento mais nobre que um mentor pode fazer. Ele disponibiliza a vivência dele para justamente o mentorado aprender com as próprias falhas. Algumas pessoas falam que o mentor é aquele que segura na mão, aquele que protege. Isso não é mentor. Isso é um tutor, isso aí é um padrinho, a gente tem aí uma relação de carinho com outras pessoas e talvez a gente queira proteger a outra pessoa. Um mentor normalmente não trabalha a proteção. O mentor, na maioria das vezes, ele permite o erro. E quando eu falo permite, parece que ele está sendo maquiavélico. Ele está deixando a coisa acontecer, sabendo que vai dar erro e parece que ele está fazendo isso de propósito. Não é bem assim que funciona. O mentor, na verdade, ele está vivendo a vida dele, ele tem a experiência dele, ele leva a vida dele com base nas falhas que ele teve no passado. Já uma pessoa que ainda não passou por essa vivência, provavelmente vai cometer alguns erros que já aconteceram antes. O mentor não está lá para proteger. Oh, não faz assim que você vai errar.
Mas ele pode falar, olha, eu já fiz assim e comigo aconteceu isso. Então você está ampliando a percepção do outro. Quando a gente pensa num coaching exercendo também a mentoria, o coaching amplia a sua capacidade de atuação. Ele pega a experiência pessoal, associa as ferramentas, a metodologia que ele desenvolveu como coach, ele junta essas duas coisas e fica um instrumento poderosíssimo, porque com a experiência pessoal, o coach também tem as suas vivências, ele junta com a metodologia do coach que ele desenvolveu, estudou, trabalhou e ele criou um roteiro para atender o seu coach. Aí a gente tem aí um instrumento muito forte para ampliar o desenvolvimento do nosso cliente. Quando o coaching associa a experiência pessoal dele com todo o desenvolvimento instrumental, com as ferramentas, com a técnica de coach, aí nós temos um instrumento imbatível. Quando nós pensamos no nosso mentorado, no nosso coach, essas duas forças, elas podem ampliar muito o desenvolvimento dele, acelerar esse desenvolvimento, porque eu não vou desenvolver apenas a competência, mas eu vou desenvolver a maturidade, ou como lidar com o uso dessas competências. Como você pode ver, o assunto mentoria, ele é um assunto novo, precisa de muitos debates e você deve ter percebido que precisa também de uma metodologia para disponibilizar a nossa vivência, a nossa experiência para ajudar outras pessoas. Isso é um pouco mais sutil, no trato principalmente do ser humano. Quando nós estamos no atendimento, disponibilizar a nossa vivência sem interferir no processo de escolha do coach é muito sutil. Isso a gente tem desenvolvido, principalmente dentro do programa de formação de mentores. E eu convido você, que já é coaching, a ampliar a sua forma de atuação, a perceber como é que eu posso disponibilizar a minha vivência, além da minha técnica, da minha metodologia, como é que eu posso também disponibilizar a minha experiência quando eu estou atendendo um coach. Eu gosto de pensar que aprofundar num tema, construir esse tema, precisa de muito debate, de muito encontro. No programa de formação de mentoria, nós fazemos isso com bastante propriedade. Nós, na mentoria, desenvolvemos uma metodologia exclusiva que complementa principalmente o trabalho dos coaches e depois que a gente desenvolve essa metodologia, no programa nós fazemos o exercício, nós praticamos isso, nós ampliamos esse debate, não é incomum nós ampliarmos cada vez mais esse debate. Já estamos trabalhando na versão avançada do programa de formação de mentoria e é um processo que eu te convido para participar. Venha participar da nossa atmosfera, venha participar do programa de formação de mentores, ampliando a sua forma de atuação, ampliando a sua já grande atuação como coach, também como mentor. Ou seja, você vai criar um movimento de fluidez que inclua a sua vivência, a sua experiência no momento em que você entender que é oportuno com o seu coach. Venha participar da nossa próxima turma do programa de formação de mentores.